Olá, meu nome é William Araújo, sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de tecnologias digitais. Este é o segundo episódio do Teoria Pra Quê, podcast da disciplina de Teorias da Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Neste episódio, vamos conversar com a professora Vera França. Vera é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG e fundadora do GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade. Como uma das referências no debate sobre teorias da comunicação, a professora Vera França é autora, junto com Paula Simões, do livro Curso Básico de Teorias da Comunicação, publicado em 2017 pela editora Autêntica. Com décadas de experiência na discussão da epistemologia da comunicação, Vera França tem se dedicado a estudar a formação desse fragmentado campo da comunicação. Na conversa que você vai ouvir, discutimos a noção de objeto de conhecimento da comunicação, como enquadramento específico diante dos mais diferentes fenômenos sociais que se aproximam do nosso campo de pesquisa. Além disso, falamos sobre os desafios contemporâneos do pensamento comunicacional. Se você ouvir até o final, já ficará sabendo quem será o nosso próximo convidado e o tema dessa conversa. Para participar do podcast, basta mandar e-mail para waraújo@unisc.br. Fique agora com a conversa com a professora Vera França. Então, professora Vera França, muito obrigado pela participação novamente. A senhora vai ser uma das fontes do nosso semestre, né? Então, o seu livro de 2015, a gente vai trabalhar com ele, o manual, o curso básico, né, de teorias da comunicação, a gente vai ser uma fonte muito importante desse semestre. É uma honra estar aqui com a senhora, já falei um pouquinho da aproximação que eu tive da sua obra, né? Mas agora, aqui na disciplina, os alunos então vão conhecer, né, esse panorama geral e, como a senhora disse, 40 anos praticamente de experiência na área de teoria da comunicação, então a senhora acompanhou o panorama da conformação dessa área no Brasil, né? Então a minha primeira questão é justamente em relação a isso, né? Como se constitui esse campo da teoria da comunicação no Brasil, que não é um campo homogêneo, né? Tem as suas heterogeneidades, e como a senhora, da sua experiência pessoal, observa e da sua pesquisa, obviamente. Bom, William, antes de tudo, né, mandando um abraço para os seus alunos e alunas, quero dizer que é um prazer, né? Eu acho que a minha experiência, né, me deu uma certa familiaridade com essa temática das teorias da comunicação, mas é sempre estimulante e enriquecedor, né, essa conversa com os colegas mais novos, e esse espaço de compartilhamento é muito caro, principalmente nesse momento da pandemia, de isolamento social. É uma forma da gente não se sentir tão isolada, cada um no seu campo, né? Exatamente, ter pelo menos uma oportunidade de dialogar, de se conhecer, né? Mesmo que seja assim. Não, já é um contato quase caloroso, né? Quando a gente está assim, se sentindo meio, né, distante. Eu particularmente, eu estou bem isolada, né, no meio rural, então é bom falar com um colega do sul, né? Uma pequena viagem. E de fato, assim, eu acompanhei né, a formação do campo da comunicação no Brasil, porque eu fiz o primeiro curso de comunicação, né, em Minas, em Belo Horizonte, foi, por sinal, na PUC, né, já existia um curso de jornalismo na UFMG, mas esse da PUC foi o primeiro de comunicação. E eu achei, quer dizer, eu escolhi, né, esse curso de comunicação porque me interessava essa entrada mais abrangente, para além do jornalismo, para além da publicidade, das práticas específicas, esse campo do comunicacional, né? E aí isso foi nos anos 70. Então eu peguei os vários momentos, inclusive os conflitos e né, os acontecimentos, os eventos, né, que conformaram o campo no Brasil. Mas antes até de entrar mais especificamente aqui no campo do Brasil, né, eu acho interessante pensar a própria constituição
desse campo disciplinar da comunicação. Com os meus alunos, eu gosto de situar a comunicação no campo mais amplo das ciências sociais e lembrando a própria origem delas, né, no século XIX. A primeira coisa a se dizer é que nós vivemos numa realidade social, num mundo humano que nós construímos, que é uno, que é unitário, é uma totalidade, né? A nossa vida, a nossa realidade não é dividida em aspectos sociológicos, aspectos econômicos, aspectos psicológicos, né? Essa divisão dos campos disciplinares ou das ciências foi uma decisão arbitrária, né, dos pesquisadores, uma forma, como era a moda, né, e o costume da ciência moderna, de dividir, né, de segmentar os fenômenos para aprofundar o conhecimento. Bom, então, sociologia, psicologia, né, história, foram campos que já têm uma tradição maior, vem, né, ciência política. A comunicação ela é mais recente, ela veio do século XX. E ela nasce como um problema interdisciplinar, porque a comunicação tem a ver com a dinâmica social, né, com as relações, ela tem a ver com muito a ver com o campo das ciências linguísticas aí, com a questão da linguagem, do simbólico. Ela mexe com as emoções, então com a psicologia, enfim. Ela nasce como um problema interdisciplinar e nasce se alimentando e trazendo subsídios desses vários outros campos. O desenvolvimento ao longo do século XX, um desenvolvimento que foi muito incentivado e demandado, né, pelo crescimento das tecnologias comunicacionais, no início as tecnologias de massa, né, e no final do século XX as tecnologias digitais. Então, a demanda da realidade forçou, estimulou os estudos comunicacionais. E aí, este problema interdisciplinar, ou seja, essa questão que se alimentava de contribuições e da herança de várias outras disciplinas, começou a demarcar um terreno próprio. Eu gosto de chamar a comunicação de um terreno transdisciplinar. Acho que ela superou essa fase interdisciplinar e ela é transdisciplinar porque, ao se alimentar do conhecimento das outras áreas, mas também ao fazer cruzamentos e leituras específicas, ela inaugura, ela demarca de alguma maneira um campo novo, né? Então é esse campo transdisciplinar, mas com porteiras abertas, né? Sem fronteiras muito delimitadas, porque o tempo inteiro os nossos problemas, que são né, trazidos pela realidade, eles vêm com essa característica, de portar em si todas as dimensões. Então, essa é a história, né, assim, é assim que eu vejo o surgimento do campo da comunicação. No Brasil, né, a comunicação, que primeiro surgiram os cursos profissionalizantes, o jornalismo é o mais antigo, depois veio publicidade, relações públicas, e a comunicação surge, foi um decreto do MEC de 1969, né, que instaura os cursos de comunicação, transformando, então, esses cursos profissionalizantes em cursos de comunicação. Como eu te falei, eu fui aluna do primeiro curso de comunicação em Belo Horizonte. E os primeiros anos, essa institucionalização do campo da comunicação não aconteceu sem embates, né? Sem embates com as áreas específicas, porque aí tem a política das áreas, né? A questão do poder que perpassa os diferentes campos, e o campo acadêmico não é diferente, né? Não é diferente. Então, tanto por uma questão de poder entre essas que se tornaram sub-áreas da comunicação, mas também no próprio no horizonte mais epistêmico da comunicação, né? Essa constituição no Brasil foi marcada por embates, né? Acho que essa é uma história que você não sei se ouviu falar, né? Mas assim, não,
No início, o que seriam as teorias da comunicação, qual que é o perfil da comunicação, né? Essa foi uma dinâmica de muita briga, né? O próprio objeto da comunicação, o que é o objeto? Né? O objeto são as práticas comunicacionais, então o objeto é a televisão, é o jornal, ou é a internet, é o podcast, ou o objeto é a própria comunicação, né? Esse é o embate que existiu inclusive na CAPES, né? A CAPES como a reguladora da pós-graduação, que é aquela que deveria pontuar, né, os rumos da pesquisa em pós-graduação no Brasil. Então, essa é uma questão, um embate que existiu lá. Ele não foi muito bem resolvido, mas se acomodou, né? Cada um responde à sua maneira. Mas eu sou da linha, né, que entende que o objeto da comunicação não são os meios em si, porque os meios fazem parte do sensível do mundo, né? Os meios, assim, eles são práticas, né? Eles são tecnologias e são práticas e são operações que existem no mundo e que, como todo ato é um ato social, né? Como todo ato humano é um ato social, que tem as diferentes dimensões. Tanto que a gente pode fazer estudos sobre jornalismo, ou televisão, ou internet, estudos mais psicológicos, estudos de natureza econômica. Então, o que distingue a nossa área, o nosso campo, né? Para mim, esse é o caminho que eu, seguindo vários, e junto com vários outros colegas, o que define o nosso campo é um objeto de estudo, é um objeto de pesquisa, é uma problemática comunicacional. Nos interessa, quando observamos fenômenos sociais, a pergunta que nos guia é assim, de que maneira esse fenômeno aqui configura um processo comunicacional, com os elementos e a dinâmica que fazem parte, né, do processo comunicacional. Sim, é isso que a senhora vai chamar de objeto de conhecimento da comunicação, né? Esse enquadramento, essa questão que nos dá uma certa liberdade de olhar para diversos fenômenos, mas ao mesmo tempo ter um ponto em comum, né, que é essa visada, né, que pode variar, e a senhora me corrija se eu estiver errado, pode variar desde questões metodológicas a questões teóricas, mas é um olhar específico para as práticas comunicacionais. Né? Perfeito, não, é exatamente isso, é esse enquadramento. Então, eu defendo, quer dizer, não é o objeto empírico em si, a televisão ou a nossa conversa aqui, porque cada um desses objetos e dessas práticas, elas podem ser observadas de diferentes maneiras, mas usando a palavra que você disse, né, esse enquadramento, né, esse enquadramento em que o que a gente pergunta para esse fenômeno, para esse objeto de estudo, o que a gente pergunta é como se dá aqui a comunicação, quais são os elementos. Então, é exatamente isso. É claro que nós temos objetos privilegiados, né? Vivendo nesse momento aí em que as tecnologias comunicacionais nos permitem as mais diferentes, né, interações, né? É claro que são objetos privilegiados, mas assim existe comunicação em toda a relação humana. Sim, e nesse contexto a gente tem diversas formas de olhar, né, pelas diversas teorias que estão à disposição, que são essas lentes que vão ajudar na construção desse enquadramento, né, que a gente vai... Em outra conversa, eu chamei a atenção dos alunos para a questão da diversidade de lentes que a gente pode ter, né, diversidade de teorias que estão à disposição do pensar comunicacional e que formam esse campo da comunicação, né? O que lhe parece, assim, essa curadoria que se faz, né? No momento que a senhora lança um livro, existem escolhas e renúncias a serem feitas, né? do que é e do que não é. Então,
Como a senhora compreende, assim, há como chegar... E aí uma pergunta bem ao estilo jornalístico tentando encontrar um exato onde não existe, mas já partindo com essa autocrítica de ter como definir quais são as teorias da comunicação e quais não são. Olha, até há poucos dias estava... eu sou meio desorganizada com as coisas que eu escrevo e estava procurando um texto que eu escrevi em algum momento, exatamente querendo rever né, essa questão aí que você me coloca, quais são as teorias da comunicação. E nesse texto, eu falava... a pergunta não era essa, quais as teorias da comunicação, mas assim, de que maneira a gente aciona o campo, o campo teórico quando a gente vai definir um problema de pesquisa. Porque eu acho que assim, o ponto de partida são os problemas. Então, eu falei, uma primeira definição é essa inserção em um terreno comunicacional. Eu falo, eu vou olhar para um determinado fenômeno, mas a minha pergunta não é de ordem psicológica, não é de ordem especificamente sociológica e cultural, é comunicacional. Então, a gente faz uma opção e isso significa, então, o enquadrar, né, eu gostei da sua palavra aí, né, enquadrar o meu problema num enfoque comunicacional. Esse é o ponto de partida. Existe um segundo pano de fundo que ele é quase invisível e a gente não se dá conta dele, né? Mas ao ao iniciar um processo, um trabalho de pesquisa, que é um processo de conhecimento, a gente se situa dentro de alguma corrente de pensamento, dessas correntes clássicas, né? Que de alguma maneira vem orientando o conhecimento no mundo, pelo menos no mundo ocidental, né? São as grandes correntes, né, como a gente fala, né, o positivismo, a fenomenologia, o pragmatismo, o funcionalismo. A gente não faz, a gente não essa inserção nesse pano de fundo aí, ela é quase invisível. Mas, assim, ela se manifesta, por exemplo, se eu tenho uma visada, eu quero, meu tipo de pergunta, meu tipo de enfoque, aí eu já vou definindo teorias, né? Meu tipo de enfoque é mais descritivo, eu entendo que as coisas, que a realidade tem uma essência em si, que as coisas são o que são. Então, eu vou ter uma abordagem que a gente chama mais positivista, digamos assim. Eu vou fazer uma descrição e eu vou conhecer este objeto, né, que eu estou descrevendo. Por exemplo, o funcionamento aí as características de um programa de rádio ou de um determinado radialista. Mas eu posso ter uma perspectiva diferente e entender que o significado das coisas do mundo é uma certa negociação entre a característica das coisas, mas o sentido que a gente atribui para ela. E isso já me coloca num outro campo, né? Então, assim, eu posso partir de um campo mais teórico para poder iluminar os fenômenos do mundo. Enfim, quero dizer, não é o nosso tema hoje, não quero desenvolver muito isso, mas esse pano de fundo ele atua também na nossa postura, nas nossas escolhas. E um terceiro estoque de conhecimentos, digamos assim, são aqueles que o meu objeto demanda e que geralmente às vezes até vem de outra, assim, pode vir de outros campos. Por exemplo, dependendo do meu problema de pesquisa, né, eu vou falar sobre o papel das mulheres no rádio, né, das profissionais mulheres na atuação delas no rádio. Eu tenho que me apoiar, aí em teorias e reflexões sobre o feminismo, né? Se eu for falar sobre o trabalho da mulher negra na mídia, eu tenho que falar sobre a questão de gênero, eu tenho que falar sobre racismo. Então, esse é um terceiro campo. Mas, assim, esse primeiro,
voltado especificamente para o nosso campo, para a comunicação, né? Assim, qual teoria da comunicação depende do meu problema. O ponto de partida é uma boa concepção de comunicação, que entende essa prática comunicativa não como um processo transmissivo, mas como uma interação entre interlocutores, produzindo sentido através de uma materialidade simbólica, inserido numa situação, num contexto. Eu acho que essa compreensão é fundamental para eu ter um bom problema. Agora, qual teoria da comunicação vai me depois que eu trabalho, né, e enfoco o meu objeto como uma concepção complexa do fenômeno comunicativo, eu posso me apoiar em teorias comunicacionais diferentes de acordo com o meu problema. Se o meu problema está centrado mais na esfera da produção, ou no tipo da materialidade simbólica da linguagem, ou na recepção, eu vou fazer apelo a teorias diferentes, mas assim, acionadas por essa boa concepção de comunicação. As teorias elas estão mais relacionadas no nosso campo em qualquer campo, mas eu digo no nosso campo porque é o campo onde a gente vive, mas elas estão mais relacionadas com a pesquisa, né? No sentido de serem fundamentais para o fazer científico, o fazer reflexivo. Entretanto, elas não estão nem um pouco descoladas da prática, né? E me parece que esse é um grande desafio aos professores, principalmente da graduação, que destacar os estudantes que a gente pode ter que as teorias precisam ser experienciadas, precisam ser vividas como uma lente para olhar para o mundo, né? Como a senhora compreende essa relação entre teoria e prática que no nosso campo parece se constituir como uma grande dicotomia totalmente desnecessária? Se a senhora concorda comigo ou não. Concordo, e foi muito importante essa pontuação sua, porque, de fato, eu te respondi me direcionando, e eu né, coincidiu exatamente essa coisa que o texto, né, que eu estava lendo e procurando esses dias, e estava relacionado com a questão das teorias da comunicação na construção de um projeto de pesquisa. Mas, assim, esses quase 40 anos que eu dei aula o tempo inteiro, também na graduação. Né, eu gosto muito de dar aula na graduação, e eu dizia, agora eu estou aposentada e como professora voluntária, agora eu estou só na pós-graduação. Mas eu assim, dizia, né, e digo que dar aula na graduação me fazia muito bem, alguma coisa assim me rejuvenescia, porque eu estava sempre em ligação com as novas gerações, com as novas questões, e então eu aprendia muito com as questões, com as dificuldades dos alunos. E como professora de teoria da comunicação, né, eu encontrei muitas vezes, eu acho que isso é um traço comum, eu acho que faz parte da experiência de todo professor de teoria da comunicação, a indagação dos alunos do que eu vou fazer com isso, né? Para que isso serve, e a gente, essa pergunta, ela digamos assim, ela é ainda mais dificultada por, às vezes, outros colegas ou pessoas que insistem, às vezes, em criar essa dicotomia de teoria prática. Eu tenho naquilo que eu falei, assim, aonde que a gente se situa, né, do ponto de vista, né, das correntes de pensamento, eu me situo próxima de uma corrente que é o pragmatismo, e que fala que tudo começa na prática e volta para a prática. Uhum. Então, assim, o conhecimento que é gerado, a pesquisa que é gerada na comunicação, é para responder os problemas das práticas comunicacionais, das práticas dos profissionais de comunicação, nas várias habilitações, digamos assim, nos vários ramos da prática profissional, mas até os problemas vindos da prática comunicacional das pessoas comuns. Então, para que servem as teorias para os nossos alunos e alunas que não vão fazer mestrado nem doutorado, não vão fazer pesquisa, nem
não vão para pós-graduação, eles querem ser jornalistas, eles querem ser apresentadores, eles querem ser designers, etc. e tal. A primeira coisa que eu falava era assim, primeiro, engano seu, né, de que você não vai fazer pesquisa. Cada coisa que você vai fazer, uma matéria, uma criação visual, uma coisa, né, você vai escolher objetos, você vai escolher temas, você vai fazer seleção, né, você vai pensar no seu público, nos seus objetivos. Então, isso é um trabalho de pesquisa, não é essa pesquisa acadêmica, mas, assim, então, o profissional da comunicação, né, ele precisa, assim, a ação humana, vou até voltar um pouquinho, a nossa ação no mundo, ela é o tempo inteiro revestida de sentido. A gente faz as coisas pensando nelas, né? Pensando para que elas servem, né? Quem vai recebê-las e tal. Então, nós nunca somos só repetidores de práticas, né? E aí, então, essa fundamentação teórica que o nosso aluno ele não vai usar enquanto uma teoria explícita, ele não vai citar o nome de uma teoria, né? Ele vai estar municiado para pensar sobre o que ele faz, para buscar fazer melhor, para compreender o resultado das coisas que ele faz, né? Então, assim, quem faz técnica, assim, quem exercita técnicas mecânicas e até instintivas são, até onde a gente sabe, né, são os animais, né? Por exemplo, o caso, né, de abelhas e formigas é muito curioso, é muito instigante. A capacidade, né, desses animaizinhos, o código sofisticado que eles usam, mas eles só sabem fazer daquele jeito, né? Tem uma frase de Marx que é muito interessante, que ele falava assim: o que difere um arquiteto, o pior arquiteto de uma abelha diligente que faz aquela colmeia mais perfeita é que ele tinha na cabeça dele, antes de fazer né, a sua obra, né? Então, essa nossa capacidade de planejar o que vamos fazer, de olhar para o que fizemos e fazer críticas e pensar em melhorias, etc., é nossa. E aí, as teorias da comunicação, a formação teórica do nosso aluno vai possibilitar para ele isso. Assim, ele precisa de disciplinas tais profissionalizantes, que ele precisa, né, de desenvolver bem as técnicas, as operações, mas, assim, com as teorias da comunicação, ele vai se situar melhor quanto à maneira de lidar com aquelas técnicas e de ser um profissional completo. Né? Um pouco assim que eu dizia. Sim, exatamente. Esses esquemas mentais vão sofisticar muito a ação profissional, né? Vão possibilitar. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes os nossos alunos trabalham com a ideia de persona, de construir uma persona de uma marca, por exemplo, que vai ser aquela pessoa, aquele o destinatário imaginado da comunicação, né? Para pensar numa lógica, por exemplo, que nem no contrato de comunicação do Charradot, é basicamente a mesma coisa. Se consegue fazer de uma perspectiva muito mais sofisticada se usa a teoria, algo que é extremamente disseminado na prática profissional, né? Então, essa dicotomia ela só serve para empobrecer a nossa relação. Exatamente. E, assim, uma pessoa... uma pessoa que não foi estimulada a pensar na complexidade do que está fazendo e para quem está se dirigindo, pode, por exemplo, criar essa persona, né? Esse meu interlocutor, criar de uma forma enrijecida, criar tipos, né? O aluno bem formado, ele sabe das incongruências, da dinamicidade, da complexidade das pessoas e dos públicos, né? Ele vai buscar diferenciar, né? Ele vai situar seu público em tempos e espaços. Então, assim, ele vai estar com um instrumental, né? Um outro instrumental
para situar o seu fazer. Né? Muito bom. Eu queria, já que a senhora trouxe o assunto do contexto atual, né, a gente vive um momento de extrema transformação, né, em diversas partes da vida social, assim, desde das relações mais micro, desde dos grandes vetores políticos e sociais, econômica, agora com a pandemia essa transformação se acelera, né, e a gente vê a comunicação alcançando diferentes espaços e se transformando. Né? Então, a senhora acompanhou o auge, talvez, da mídia massiva, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, né? Até os anos 90, quando a TV tem um alcance extremamente massivo, principalmente no nosso país, e agora a gente está em um momento em que as grandes mídias massivas continuam aí, continuam tendo importância, mas com uma ecologia mais plana, com outros agentes como a internet, como os conglomerados de mídia internacional, conglomerados tecnológicos internacionais, né, que têm as suas práticas computacionais e matemáticas que nos influenciam. Então, e aí essa pergunta ela não tem resposta, né, mas ela só vai aumentando, mas como a senhora pensa esse momento, né, a partir dessa perspectiva, das perspectivas teóricas que a gente tem, como pensar esse mundo em transformação? É possível fazer uma comparação entre o que a gente vive hoje e a ascensão dos meios massivos no século passado, que reconfiguraram totalmente as sociedades, né? E agora a senhora acredita que a gente passa por uma reconfiguração? E falando um pouco de teoria e um pouco de avaliação sobre a realidade. Sem dúvida, né, os avanços tecnológicos trouxeram, né, uma reformulação assim, muito, muito intensa no mundo, e o contexto da pandemia, né, nos isolando em casa, a vivência, né, a nossa, assim, a grande parte da nossa experiência no isolamento social se dá através, né, dessas tecnologias e dessas redes, o que mostra a força delas hoje. Mas, assim, eu gosto sempre de pensar que assim, as nossas criações, às vezes, nos ultrapassam, mas elas são criações humanas que surgiram, né, a partir das nossas demandas. Depois, com seu desenvolvimento, elas colocam outras, né, elas colocam outras questões, então elas são aceleradores de uma dinâmica mútua e muito intensa. Né? Então, a gente sempre, eu acho que as sociedades humanas, em todos os momentos, elas ficaram um pouco perplexas sobre o significado das novas tecnologias de comunicação. Eu gosto de lembrar dos diálogos de Platão falando de Sócrates, em que o Sócrates, né, numa conversa com seu discípulo, o discípulo estava falando lá da grande invenção da escrita, e o Sócrates falava do perigo da escrita, que ia acabar com a memória, né, dos homens. Ele falou, agora, com essa coisa de... Agora a gente acha que pode gravar as coisas e assim as pessoas não vão... Agora as pessoas vão esquecer. Então, toda nova tecnologia, né, ela assusta, porque ela reconfigura. Né? Na época no auge aí da comunicação de massa, né, primeiro foi o cinema, rádio cinema, na década de 40, depois 50 e 60, aí vem a televisão nos anos 60, 70, e aí as teorias falavam, né, a comunicação de massa, a indústria cultural, e vai massificar, e vai dominar todo mundo. Né? Mas, assim, as pessoas, assim, esse grande salto que foi a comunicação de massa, né, trouxe um pouco esse temor ou esse risco aí da massificação, mas para onde levaram as novas descobertas? Foi, quer dizer, o retorno aí
as interações mais individualizadas, mais de grupo, das novas tecnologias. Aí a gente pergunta, vai acabar o meio de massa? Né? Assim como quando a televisão, né, o auge da televisão fala, vai acabar o rádio, vai acabar o cinema. Cada nova tecnologia leva a uma reacomodação das outras. Agora, assim, o que vai predominar amanhã? Qual é o modelo? Não sei. Mas, assim, eu quero continuar apostando na nossa criatividade, né, e na nossa capacidade de sempre tomar a frente, ainda que às vezes as tecnologias nos ultrapassem, né, a gente, de novo, tomar a rédea e ver o que a gente quer fazer com elas, o que não quer fazer, né, e reorientar os usos. Né. Teve um outro podcast que eu estava escutando que estava analisando a questão das notícias falsas, né? E analisando principalmente a questão das notícias falsas no contexto do golpe militar de 64. Né? Então, hoje a gente fala de campanhas muito sofisticadas, né? Muito mais complexas e talvez com um alcance maior, mas o fenômeno em si, ele está aí, o que a gente vê é uma aceleração e talvez isso cause um impacto maior, mas uma reconfiguração. A gente tende, né, a colocar tudo como novo quando muitas vezes são reposicionamentos. Uhum. Exatamente. A gente tem um... Bom, eu faço parte, né? Nós temos um grupo de pesquisa aqui na UFMG, chama GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, hoje coordenado pela professora Paula Simões. E dentro do GRIS, nós criamos um laboratório de análise de acontecimentos. Então, assim, há poucos... E aí a gente, agora na pandemia, então, a gente acelerou a análise desses acontecimentos, né, fazendo quase que um diário da pandemia, e um dos temas que a gente tratou recentemente, né, foi a fake news. Né? Bom, o nome é novo, né, mas, assim, o uso da mentira, do falseamento, da distorção, isso fez parte da política desde sempre. Aí nós, na nossa análise lá, nós lembramos, inclusive, na primeira eleição que o Lula concorreu, de 89, né, então, o que seria, quer dizer, o grande fake news que foi um pouco decisório na disputa do segundo turno lá, de Fernando Collor e o Lula, foi uma história em torno, quer dizer, o Lula tinha uma filha fora do casamento, e se criou toda uma história de que o Lula, né, quis que a filha, né, que a namorada abortasse, enfim, toda uma história, assim, demonizaram assim, existia, quer dizer, existiu a filha fora do casamento, mas toda uma história ali, né, foi recontada, né, criou-se toda uma narrativa para tornar mais assustador aquele personagem. Então, o fake news foi usado contra Getúlio, contra Juscelino. Agora, o que nós temos que assim, né, ter claro é que assim, os mecanismos de disseminação disso hoje são incomparáveis. A rapidez que essas coisas, né, quer dizer, cria assim, tem o laboratório aí de criação das mentiras, das maldades, assim, as coisas mais inverossímeis que a gente fala, gente, como alguém vai acreditar nisso? E isso circula e pessoas acreditam. Né? Isso é triste, né? Isso leva uma certa descrença uma certa descrença assim, não quero ser descrente da humanidade, mas assim, às vezes assim, a humanidade passa por uns momentos, vamos acreditar que eles são rápidos, mas por uns momentos em que, assim, não sei, parece que as pessoas param de pensar. Professora, muito obrigado pela sua participação. Agora eu queria pedir
aquela que eu tinha combinado com a senhora no início, né? Uma dica que a senhora possa deixar para os nossos alunos, seja de um livro, de um filme, de uma música que a senhora gostaria que eles ouvissem, né? Acho que é um ponto importante para a gente criar mais essa relação que se perde um pouco com a pandemia. Williams, você me falou isso no início da nossa conversa aqui e eu fiquei pensando, assim, enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando o que eu poderia, porque aí é bem a questão da interação, né? Eu fiquei pensando o que eu deveria sugerir, porque aí é para você, para os seus alunos. Então eu falei, é para além das coisas que eu estou fazendo e assim, eu não sei se eu vou fazer boas sugestões, né? Mas eu vou só dizer das coisas que eu estou fazendo hoje, né? Primeira coisa que, bom, eu sou ouvinte, ou ouvinte, não sei como é que é o nome que a gente usa para as lives aí, mas assim, eu sou seguidora da TV 247, né, do Brasil 247, e assim, o Bom Dia 247 já, eu estando em casa e nos meus até afazeres domésticos, ele faz parte do início do meu dia, e eu acho muito bom, assim, né, começar com uma, para mim é quase uma rádio, né, com essa live lá e com essas que me citam, assim, então é um meio jornalístico, mas ao mesmo tempo são comentários assim que me atualizam, né, que me enriquecem. Então, assim, eu sou muito entusiasta, né, do 247 e de um grande, de um parceiro deles lá, que eu acho de uma lucidez política incrível, que é o Breno Altman, que fala no próprio 247, mas tem o canal dele, Ópera Mundi. Agora, o que eu estou lendo, outras coisas que eu faço, né, assim, então falar o que eu estou lendo agora? Eu estou lendo um livro sobre Montaigne, sobre o filósofo Montaigne do século XVI, né? Que era um outro contexto e era uma outra época, e assim, os pensamentos dele, né? A minha filha fez tese sobre Montaigne, por isso que eu... Então, um certo, assim, ao mesmo tempo, um envolvimento com a vida comum, mas um certo distanciamento. Ele viveu um momento muito tenso das guerras de religião lá na França, né? Então, eu estou achando interessante, quase que assim, a leitura do Montaigne me acalma. E aí, só uma música antiga, que os alunos nunca conheceram, mas não tem nada a ver com nada, mas ela caiu aqui, voltou para... É uma música francesa também, né, cantada pela Jeanne Moreau. Ela chama Turbilhão da Vida, Tourbillon de la Vie. Le bracelet autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite Mangela. Elle avait des yeux de pâle qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage. Ela não tem a ver com, também ela não tem a ver com o momento, porque ao pé da letra lá são duas pessoas. Mas essa coisa de que a vida vai girando, né? Então essa coisa do turbilhão, né? A música, eu conheço a música há muitos anos, mas ouvindo ela aqui, ela me bateu muito forte, assim, a gente nesse redemoinho, se encontrando, se desencontrando, né? Enfim, foi o que me ocorreu. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Eu acho que é isso, a gente precisa se conhecer mais, né? Eu acho que é uma forma de a gente se aproximar, é uma forma que desperta na gente um pouco do senso da sociabilidade que tem se perdido, porque é importante nesse momento, mas enfim... Muito obrigado, professor. Eu acho que eu não tenho palavras para agradecer a sua contribuição. Vai ser muito importante para os meus alunos e para mim, né, como professor. Acho que é um espelho de generosidade assim, que a gente deve levar para toda a vida. Assim.
Então, muito, muito obrigado e fico à disposição se a senhora precisar de qualquer coisa também. Foi um grande prazer de te conhecer, né? Também estou às ordens, às vezes, em algum outro momento. Levo um grande abraço para os seus alunos, e diga que, assim, nós, a geração mais antiga, na minha geração, a gente espera muito dos jovens hoje, a gente precisa muito de vocês. Quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon. Obrigado por ter ouvido até aqui. Na próxima edição do podcast Teoria Pra Quê, converso com o professor Márcio Teles, doutor em Comunicação e Informação pela URGS e subcoordenador do Grupo de Pesquisa em Teorias da Comunicação da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Vamos conversar sobre os Mass Communication Research e a noção de funções da comunicação. Espero que você tenha gostado desse podcast. Para participar, basta mandar e-mail para waraújo@unisc.br. Até mais!